Continuando, então, a gente vai falar sobre as inspeções de área, serviço, ferramental e de equipamentos, ainda dentro das rotinas de trabalho, né? Então, as inspeções, elas devem ocorrer nas áreas de trabalho, nos serviços a serem executados, no ferramental e nos equipamentos utilizados. Consistem em um dos mecanismos mais importantes, né, e mais utilizados no acompanhamento de padrões desejados, com o objetivo que é a vigilância e o controle das condições de segurança no meio ambiente laboral. E visa a identificação de situações perigosas e que oferecem riscos à integridade física dos empregados, contratantes, visitantes e terceiros. E ainda diminuindo ou eliminando a ocorrência das falhas de defeito, sendo que falha é irregularidade total ou parcial de um equipamento, componente da rede da instalação, com ou sem atuação de dispositivo de proteção, supervisão ou sinalização, né, e impedindo que o mesmo cumpra suas finalidades previstas em caráter permanente ou temporário, ou seja, um mau funcionamento. E a gente tem o defeito, que é a irregularidade em que o equipamento ou componente do circuito elétrico que impede com que o correto funcionamento, né, o seu correto funcionamento, podendo acarretar a sua indisponibilidade. Então, vamos pegar, por exemplo, uma máquina. Você tenta ligar ela não funciona. Então, ela está com um defeito. Você liga ela funciona, mas está uma chiadeira terrível. Ou então fazendo crac, 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 crac. Então, ela está com uma falha. De todo jeito, seja falha ou defeito, você precisa fazer uma manutenção ali, ok? Então, os focos das inspeções devem estar centralizados nos postos de trabalho, nas condições ambientais, nas proteções contra incêndio, nos métodos de trabalho desenvolvidos, nas ações dos trabalhadores, nas ferramentas e nos equipamentos. As inspeções internas, por sua vez, podem ser divididas em gerais, parciais, cíclicas, oficiais, especiais, periódicas, através de denúncias, rotineiras, tá? Então, a gente tem todas essas. Vamos entender um pouquinho de cada uma. As inspeções gerais é aquela, né, que deve ser realizadas anualmente, né, com o apoio de profissionais do SESM, supervisores das áreas envolvidas, né? E essas inspeções, elas atingem a empresa como um todo. Então, é aquele geral mesmo que se dá na empresa. Algumas empresas chamam essas inspeções gerais de auditoria, tá? Uma vez que ela é sistemática, ela é documentada e é extremamente objetiva. A gente tem as parciais, que são realizadas nos setores seguindo um cronograma anual, com escolha predeterminada ou aleatória. Então, vai depender de onde você está trabalhando, como que foi feito esse planejamento das inspeções parciais. Quando se usam critérios de escolhas, então estes estão relacionados com o grau de risco envolvido e com as características de trabalho desenvolvido em cada área. São as inspeções mais comuns, né, que atendem à legislação e podem ser feitas por cipeiros no seu próprio local de trabalho. As periódicas são realizadas com o objetivo de manter a regularidade para uma rastreabilidade, né, um estudo complementar de possíveis incidentes. Estão ligadas ao acompanhamento das medidas de controle sugeridas para os riscos da área, são utilizadas nos setores de produção e também de manutenção. A gente tem as inspeções por denúncia, que são através de denúncia anônima ou não, tá? Ninguém melhor do que você para saber que está acontecendo alguma coisa não muito legal ali, faz uma denúncia pedindo uma inspeção ali naquele local de trabalho, tá? Então, pode-se solicitar uma inspeção em local onde há risco de acidentes ou agentes agressivos à saúde e ao meio ambiente. Sendo cabível, além de realizar a inspeção no local, deve-se ainda efetuar levantamento detalhado sobre o que de fato está acontecendo, buscando informações adicionais junto ao fabricante, fornecedores, junto com o SESM, supervisor de área, onde a situação ocorreu. Detectado o problema, cabe aos responsáveis implementar medidas de controle e acompanhar sua efetiva implantação. Então, lembrando que qualquer um de nós
podemos fazer uma denúncia, afinal de contas, ninguém melhor do que eu que trabalho naquele setor para saber se existe alguma coisa errada ou inadequada, né, para a minha segurança. A gente tem também as inspeções cíclicas, que são aquelas realizadas com intervalo de tempo pré-definido. Uma vez que exista um parâmetro que norteie esses intervalos, podemos citar, por exemplo, as inspeções realizadas no verão, onde aumenta as atividades nos segmentos operacionais. Por exemplo, em usinas hidrelétricas, é muito comum você ter várias turbinas, né? Então, ocorre uma manutenção cíclica. Sempre a gente tem uma turbina parada em manutenção. Terminou a manutenção daquela, ela vai é colocada em funcionamento, a próxima ela ocorre uma parada e ocorre a manutenção. Terminou a manutenção dessa, começa a manutenção da próxima. Então, isso é muito comum. Então, essa é uma inspeção também cíclica. A gente tem as inspeções de rotina, que são realizadas em setores onde há possibilidade de ocorrer incidentes ou acidentes. Nesses casos, o SESMIT deve estar alerta aos riscos, né? Bem como conscientizar os empregados do setor para que observem as condições de trabalho, de tal modo que o incidente ou o índice, né, de acidentes ou acidente diminua. Essa inspeção não pode ser duradoura, ou seja, à medida que os problemas forem regularizados, o intervalo entre as inspeções será maior até que se torne periódico. Então, não é muito adequado que a empresa tenha muitas inspeções de rotina. Porque não basta a gente reunir o grupo e fazer uma inspeção. É sempre necessário que haja um padrão, né, onde todos estejam conscientes dos resultados que se deseja alcançar. Então, isso é um fato importante. Nesse sentido, é importante que se faça uma inspeção piloto para que todos os envolvidos vivenciem essa dinâmica e tirem todas as suas dúvidas. Ou seja, toda a empresa ela deveria entender como que se dá uma manutenção, qual a importância dela, como que funciona toda essa dinâmica, né? E as inspeções elas devem perturbar o mínimo possível as atividades do setor que está sendo inspecionado. Não é adequado que chame muita atenção ou que ocorram paralisações ali. Então, você tem que passar, na hora de fazer uma inspeção, meio que despercebido, digamos assim. E algumas sugestões de passos para uma boa inspeção. Então, vamos lá. São 7 passos. Primeiro, setorizar a empresa. Tá? E visitar todos esses locais fazendo a análise de risco existente. A análise de risco, você pode utilizar ali o PPRA, para já ter noção se é um risco físico, químico, ergonômico, de acidentes. Então, que risco que tem ali, para você já começar a montar ali aquilo que vai ser analisado. Então, primeira coisa, setorizar a empresa e visitar cada local. Então, você pode utilizar o PPRA ou a análise preliminar de risco, né? Aí, então, a gente pode ter ali um mapa de risco, utilizar esse próprio mapa de risco para poder seguir como base inicial para fazer essa setorização. Preparar uma folha por setor de todos os itens a serem observados. Então, você se separa por setor, você monta ali todos os itens que você tem que observar em cada setor, tudo separado, tá? Terceiro passo, realizar a inspeção, anotando nessa folha, né, de cada setor, os dados e os requisitos, se estão ou não sendo atendidos. Toda a informação adicional sobre aspectos que possam levar ao acidente deve ser registrada. Então, às vezes, não registrou no passado porque não tinha, agora já passou a ter. Então, em cada inspeção, você vai acrescentando ou vai eliminando determinados aspectos, né? Que às vezes já foram resolvidos, então você elimina ali da sua folha, ou aparecem novos, então você vai acrescentando. Quarto passo é levar os dados para serem discutidos em reunião diretiva, então você tem que levar para a diretoria. Tem que propor as medidas de controle para cada item que não esteja em conformidade, levando-se em conta, né, o que é prioritário.
Então, além de você colocar quais os que você detectou, quais as medidas para controlar isso e qual seria prioridade na resolução para cada inconformidade. O quinto passo é encaminhar relatório referente à inspeção, citando qual que é o setor, as falhas detectadas, sugestão para que sejam regularizadas. O sexto passo é solicitar a regularização e fazer o acompanhamento das medidas de controle implantadas. E alterar a folha de inspeção, inserindo esse item para novas inspeções. E o sétimo passo é manter essa periodicidade de inspeções a partir do terceiro passo. Já que você já setorizou, né, separou a empresa por setores, já tem uma lista daquilo que você vai analisar em cada setor, então a partir daí você vai fazer essa verificação constantemente. E fazer a manutenção dos equipamentos antes de sair para campo, verificar se as suas ferramentas estão em condições de uso, verificar se a escada que você vai utilizar ela está em bom estado de conservação, analisar por completo, tá? Jamais utilizar uma ferramenta que esteja danificada, isso é muito importante. Se a empresa, ela tem que te fornecer o material que você vai trabalhar, então ela tem que te fornecer a ferramenta adequada, tá? E não deixa de fazer a atividade, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar me perguntando. Lembrando que para entender realmente essas normas, a gente precisa ler ela na íntegra, tá? Porque eu comento aqui algumas coisas mais básicas, né? Mais importantes, aquilo que te daria um embasamento para cada NR. Mas o importante mesmo é que você tenha acesso a essas normas regulamentadoras e você vai aperfeiçoando esses conhecimentos e aumentando a sua segurança no seu trabalho, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição, é só me perguntar.